Olá, está começando mais um Vitrine Pan e hoje, com muita alegria, nós recebemos o Bispo Dom Frei Mário. Muito obrigada pela sua presença, conversar com a Jovem Pan hoje. E também recebemos o Padre Jovessi, ele que é o responsável pela paróquia Catedral Santa Terezinha. Muito obrigada, Padre. Obrigado. Conversar hoje um pouquinho sobre essa boa nova aí para Joaçaba e também para toda a região, sobre a elevação da Catedral Santa Terezinha do Menino Jesus a Santuário Diocesano em 2025. Né? A catedral ela foi construída ali em 1946, 1960, com a coordenação do Frei Edgard, que também foi responsável pelo desenvolvimento social e religioso aqui de Joaçaba, porque com a construção da catedral, também mais tarde veio o Hospital Santa Terezinha, o Colégio Cristo Rei. Então, Dom Frei, foi um importante registro, uma importante construção aí para Joaçaba e todos os joaçabenses, né? Sem dúvida, a presença do Frei Edgard foi fundamental como um homem visionário da época, pelo menos, né? Quando as pessoas olhavam para aquela construção de uma igreja tão grande, tão bonita, alguns se imaginavam, para que tão grande assim? Daí ele dizia assim, futuramente será uma catedral. E olha, e lá em 46 ele falou isso, né? E em 75 ela se tornou catedral. Já tinha uma visão aí Futurística, né? Uhum. Então eu queria saber, Padre Jovessi, o que significa, na verdade, né, essa transição de catedral para santuário? Muito bem. Na verdade, essa transição não é o abandono de um título. A catedral ela não vai deixar de ser catedral, ela vai unir ao seu título de catedral, que é a igreja mãe de uma diocese, vai unir a esse título um título específico de santuário. O santuário é um lugar de acolhimento e de cuidado com os peregrinos. No nosso caso específico, os peregrinos devotos de Santa Terezinha, que é padroeira da nossa catedral e padroeira da nossa diocese, e também com os peregrinos do Frei Bruno. Então nós temos uma dupla responsabilidade na nossa catedral, que é acolher, cuidar e zelar pelo bem espiritual dos fiéis devotos de Santa Terezinha e do Frei Bruno. Dom Frei Mário, e como que aconteceu esse processo de elevação? Ainda está acontecendo, porque tem várias situações legais também, né, quanto à elevação, canonicamente dizendo, referente aos conceitos da Igreja Católica. Ainda está no processo. Exatamente. A motivação maior, talvez, podemos assim caracterizar, é que em 2025 estaremos celebrando os 50 anos da criação e instalação da Diocese de Joaçaba, tendo em vista também, né, as diversas romarias de Frei Bruno acontecendo já há tantos anos, também há 33 anos, né? E agora com a questão da celebração do Jubileu de Ouro a criação da diocese e a catedral se tornou catedral, então, há 50 anos, diríamos, um momento para nós prestigiarmos, né, toda uma caminhada de vida cristã, da parte religiosa, da parte administrativa, do envolvimento geral das hoje 27 paróquias, mais de 600 comunidades pertencentes à jurisdição da Diocese de Joaçaba, 31 municípios. Então, tudo isso vem encalhar, diríamos, vem acontecendo de uma maneira progressiva e agora, mais recentemente, quando iniciamos as preparações para a celebração do Jubileu de Ouro, isso no ano passado, fizemos a abertura no dia 12 de junho do ano passado, a abertura da preparação, incluindo visitas pastorais, incluindo também a preparação de um livro que vai constar a história das paróquias e também, né, desse processo dos 50 anos de diocese. Então, essa elevação é um prêmio, diríamos, que a nossa diocese recebe, ou nós daremos, né, na devoção a Santa Teresinha do Menino Jesus e também a Frei Bruno, como bem disse o nosso pároco, Padre Jovessi, agora.
Padre Jovessi, já tem uma data prevista aí para a cerimônia de elevação? Já pode contar para nós aí, para acalmar um pouquinho o coração de quem está esperando? Sim, Elise, a gente tem feito um caminho de preparação para esse momento da elevação do santuário à condição, da catedral à condição de santuário, né? No último dia 24 de novembro que passou, nós celebramos a dedicação da nossa catedral. Houve todo o processo de construção capitaneado pelo Frei Edgar e faltava esse rito litúrgico específico de dedicação. Então esse nós consideramos como o primeiro passo celebrativo nesse processo de elevação da catedral à condição de santuário. No próximo ano nós teremos momentos muito importantes também vividos nessa caminhada. No dia 12 de junho, que é o dia em que se completam 50 anos do decreto de ereção da nova diocese, da Diocese de Joaçaba, nós teremos uma missa com a presença do reitor da Basílica de Santa Teresinha, em Lisieux, na França, que trará para nós as relíquias de Santa Teresinha e dos seus pais, Santa Zélia e São Luís. Nós faremos um momento de intronização dessas relíquias na nossa catedral, no nosso santuário. Logo depois, no dia 1º de outubro de 2025, vai acontecer a celebração oficial de elevação. É claro que no dia 1º de outubro a gente vai celebrar essa oficialização. Mas desde já, a gente já atua, já trabalha e já tem um amor profundo por este santuário, né? Já trabalhamos com essa perspectiva de santuário e já fazemos com que a catedral passe a tomar as feições de um santuário. Mas teremos esses 3 momentos, um já celebrado, 2 ainda por vir, para marcar de modo intenso esse processo de elevação. É que não tem como não ficar feliz com uma boa nova, Claro. né? Dessa forma, dúvida. né? Dom Frei Mário, a catedral recebe anualmente milhares de fiéis que vêm também para a comemoração da Romaria do Frei Bruno, né? Então a gente sabe que vem pessoas do Brasil inteiro nessa manifestação de fé que é uma das maiores do Estado, né? Queria que o senhor contasse também um pouquinho sobre esse importante assunto que é o nosso Frei Bruno. O Frei Bruno também é uma caminhada bonita que vem acontecendo já a partir dos devotos, já 33 celebrações de romarias e caminhadas penitenciais, além do dia a dia que as pessoas frequentam, tanto o jazigo lá no cemitério Frei Edgar, bem como também um monumento que também se destaca em nossa cidade. E também ao lado da catedral tem um busto do Frei Bruno, que é muito frequentado dia e noite. As pessoas fazem as suas orações, suas preces, trazem suas velas, acendem ali também. Mas percebemos que com as próprias romarias tem sido momentos assim muito preciosos de graças, de bênçãos, de milagres que vem acontecendo. E principalmente desde 2011, 2012, quando assumi a Diocese de Joaçaba, nós, na verdade, era uma expectativa dos devotos e também da região que se desse início ao processo para a beatificação. Então, nós fizemos essa abertura junto à congregação dos franciscanos, né? E temos, então, feito um grande caminho, né, para este processo. Está em bom andamento, temos perspectivas e expectativas, como todos os anos as pessoas recorrem e pedem a gente, né, como que está, como que vai, todo mundo tem pressa, ainda mais hoje em dia as pessoas são mais apressadas do que nunca, mas tem todo um caminhar que está acontecendo de maneira bastante natural e tranquila. Da nossa parte, como Diocese de Joaçaba, estamos empenhados e acompanhando todo o processo, né? Para o próximo ano teremos mais alguns passos ainda a serem dados e a gente tem a expectativa de que logo, logo tenhamos uma resposta mais precisa de Roma, porque lá são inúmeros os processos que estão correndo, inclusive do Brasil, né? São muitos casos, até mesmo de Santa Catarina, não é o único caso.
Padre Juveci, e a elevação da catedral ao santuário? Processos diferentes, auxilia na questão da beatificação do Frei Bruno? São duas coisas distintas. Sim, são duas coisas distintas que ocorrem em paralelo, né? O processo da beatificação do Frei Bruno, ele já tem uma caminhada bastante consolidada, né? Dom Mário, como ele bem disse, teve a graça e essa generosidade de trazer aquilo que já estava no coração do povo para dentro da estrutura da igreja, para solicitar a igreja, então, para que oficializasse a santidade do Frei Bruno, que todos nós conhecemos, né? Agora, esse é um processo que já vem acontecendo há alguns anos e que, como bem disse Dom Mário, tem produzido bons frutos e tem caminhado bem. Agora a gente alia esse processo, mas conduz ele de forma paralela, né? Tá caminhando junto, mas são realidades muito distintas, até porque o processo de elevação da catedral à condição de santuário diocesano, ele tem essa característica, ele é a nível diocesano. Então todas as tratativas, os documentos, todas as diretrizes, orientações são dadas pelo bispo diocesano, que é Dom Mário, diferente do processo do Frei Bruno, que depende da Santa Sé. Dom Mário, a padroeira da catedral, né, Santa Teresinha do Menino Jesus também é uma força muito grande dos devotos, com certeza todos que têm muita fé nela estão muito alegres nesse momento. E aí a catedral também tem o relicário de Santa Teresinha, é isso? As relíquias, na verdade, eu tenho um relicário que recebi no centenário da emancipação do município de Joaçaba. Eu estava em Roma e consegui uma relíquia que a gente expõe todos os dias primeiros de cada mês e ela fica guardada numa capela interna que eu tenho na casa, onde eu faço as minhas orações diárias, né? E sempre no dia primeiro a gente coloca em exposição e dá-se a bênção também de Santa Teresinha. E a gente percebe o quanto as nossas novenas e tridos de preparação à festa da padroeira têm aumentado a participação e também a imagem de Santa Teresinha tem percorrido, né, no período que antecede a festa, as comunidades pertencentes a hoje catedral, ou seja, Santuário Catedral Santa Teresinha. E com isso vem fortalecendo essa devoção e desde que eu assumi a diocese de Joaçaba, procurei também nas visitas pastorais divulgar a devoção a Santa Teresinha, bem como também a devoção a Frei Bruno, distribuindo as orações próprias de tanto um quanto o outro, como disse o Padre Juveci, são realidades distintas, né? A questão do Frei Bruno ela se torna mais universal, porque mesmo sendo em Santa Catarina nossa sede, aqui a presença dele, mas também em Xaxim, em Rodeio, em São José, e onde ele percorreu como sacerdote, ele é lembrado de maneira muito forte e muito... A fama de santidade é algo assim muito claro e distinto. Então, essas coisas todas vêm, então, encalhar, eu diria, no sentido de Santa Teresinha, essa elevação a santuário, vem dar esta confirmação da devoção e agora com a advinda do reitor lá da origem, né, de Santa Teresinha de Lisieux da França para o próximo ano, para o dia 12 de junho, trazendo relíquia específica tanto de Santa Teresinha como dos pais de Santa Teresinha, que recentemente foram canonizados. Então teremos assim um forte atrativo, diríamos, né, para a própria devoção, ou seja, o fortalecimento da espiritualidade de Santa Teresinha e também do casal, os pais de Santa Teresinha, então, Luiz e Zélia. A gente diz, Elise, assim, que a relíquia que o Dom Mário tem, ela é itinerante, né? Porque ela é uma relíquia da diocese, de fortalecimento dessa presença e da espiritualidade de Santa Teresinha nas 27 paróquias e 31 municípios que compõem a diocese. Agora nós vamos ter uma nossa,
uma que não vai sair do nosso Uhum. santuário, né? Que não vai caminhar tanto quanto a relíquia que Dom Mário conduz nas paróquias, nas Nas visitas visitas pastorais ela pastorais. é levada, sabe? Sim. Então, apresentada desde que a gente tenha iniciado as visitas pastorais. Isso. Aproveitando também, gostaria que, já que estamos em dezembro, encerrando o ano, gostaria, Padre Juveci, que o senhor deixasse uma mensagem a todas as pessoas que estão nos acompanhando, desejando um Feliz Natal, deixando a sua bênção. Claro. Bom, eu tenho dito nas nossas missas agora do início do Advento, que é um dos tempos mais bonitos da nossa igreja, né? O tempo do Advento e a preparação para o Natal de Jesus Cristo faz com que o nosso coração retome aquela alegria que às vezes ao longo do ano a gente vai perdendo por conta dos compromissos, das obrigações, dos trabalhos e das preocupações. Agora é o tempo de focar o nosso coração nessa luz admirável que é Jesus Cristo, que nasce para nós no Natal. E desejar com que essa luz arranque de nós as trevas que muitas vezes consomem o nosso coração, obscurecem a nossa visão e não nos permitem ver com clareza o projeto de Deus para a nossa vida. Então que o menino Jesus ilumine e abençoe a todos aqueles que nos ouvem, que nos assistem e, sobretudo, que o menino Jesus faça uma obra transformadora na vida de cada uma das pessoas. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada. Dom Frei Mário, queria a sua palavra também. Então, você que ouve e acompanha a Jovem Pan, queremos desejar um santo e feliz Natal a todas as famílias com as bênçãos do alto e também que tenham a graça de iniciar um novo ano com esperança, com ânimo, com alegria, com disposição, com uma maneira positiva de olhar o nosso futuro e também o nosso presente. Tenhamos então consciência de que Deus acompanha a nossa história ao celebrarmos mais um Natal, rever, né, faz com que nós tomemos também uma retrospectiva do ano que passou, mas com um olhar sempre para frente, e que aquela estrela que brilhou, né, na noite de Natal sobre o lugar onde Jesus nasceu, indicando o caminho aos pastores, né, aos reis magos, que algo no mundo brilhou diferente, que houve um grande acontecimento, a presença de um Deus que veio se fazer gente como nós, para nos humanizar mais e tornando o nosso humano também mais divino, porque Ele é o divino Filho de Deus. Que Ele abençoe a você, a sua família, sua comunidade, seu presente e seu futuro, e a todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Padre Juveci, muito obrigada pela sua conversa. Dom Frei Mário, obrigada pela sua presença. E esse foi o nosso Vitrine Pod de hoje, conversando sobre a elevação da Catedral Santa Teresinha do Menino Jesus a santuário em 2025. Então, acompanhe nós aqui que nós vamos colocando as informações sobre essa programação para 2025. Até mais!